Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta série JavaScript puro ou JavaScript tradicional. O meu nome é João Ribeiro e vou acompanhar-vos ao longo desta série. Para poderem acompanhar este curso da melhor forma, temos como requisitos o seguinte: em termos de conhecimento, deverão ter conhecimentos de HTML, ou Hypertext Markup Language, okay? CSS também, Cascading Style Sheets, e será muito importante terem noções básicas de programação. Não se trata de um curso para iniciantes, onde nós iríamos eventualmente aqui estar a explicar todos os conceitos para quem nunca programou. Não é disso que se trata. Nós vamos fazer aqui uma espécie de revisão sobre o JavaScript tradicional. Vamos, a nível de software, necessitar de instalar o Visual Studio Code, algo que nós iremos fazer no final deste vídeo. Quais são então as características principais deste curso? Vamos falar exclusivamente sobre JavaScript puro, ok? Vamos fazer uma abordagem rápida dos conteúdos, partindo do pressuposto que quem vai assistir a estes vídeos já tem conhecimentos de JavaScript, ou pelo menos já alguma vez tocou com esta linguagem, ok? Neste caso concreto, quem quiser acompanhar uma abordagem mais aprofundada sobre JavaScript, pode encontrar na playlist do meu canal, ou nas playlists, uma playlist completamente dedicada a abordagens do JavaScript para quem nunca fez programação. Vamos ter também aqui, no caso concreto deste curso, vários assuntos abordados no mesmo vídeo, uma vez que vamos acelerar aqui o passo. O objetivo principal será relembrar o JavaScript puro, para depois termos as bases e a informação atualizada para podermos evoluir para TypeScript e depois para evoluir para as frameworks mais atuais desta linguagem. Muito rapidamente vamos fazer um breve resumo histórico sobre o que foi ou o que é neste momento o JavaScript. O JavaScript nasce em 1995, originalmente criado por Brendan Eich, um funcionário da Netscape, e teve como nome inicial Mocha, ou Mocha, como lhe queiram chamar. A designação foi rapidamente alterada para LiveScript com o lançamento da versão Netscape 2.0, neste caso estamos a falar de um navegador, um browser de internet, e assim que a Sun Microsystems entrou em cena, a linguagem foi alterada para JavaScript. E porquê JavaScript? Bom, muitas vezes é estabelecida aqui uma confusão entre Java e JavaScript, e não é a mesma coisa. O que aconteceu foi o seguinte: com o lançamento de uma versão do Netscape, com suporte para a execução de Java Applets, achou-se por bem que também se tivesse renomeado, ou neste caso alterado o nome, do LiveScript para JavaScript. E daí, então, a designação JavaScript, que se mantém até ao dia de hoje. A Microsoft, em 1996, para não ficar atrás, decidiu desenvolver uma linguagem, JScript, que acabou por não dar muito certo, e nesse mesmo ano, ainda em 1996, a Netscape, no sentido de segurar esta tecnologia como sendo uma tecnologia standard, acabou por submeter o JavaScript à convenção da ECMA. A ECMA é o European Computer Manufacturers Association, que é uma associação de produtores de computadores que pretende existir no sentido de definir os padrões das tecnologias. E neste caso surge assim então o padrão ECMAScript e, portanto, se na internet procurarem por ECMAScript ou JavaScript, iremos estar basicamente a falar sobre a mesma circunstância. A linguagem durante muitos anos não foi muito bem vista por parte dos programadores porque tinha a falta de uma série de funcionalidades que já existiam, por exemplo, na linguagem C, nomeadamente classes, programação orientada por objetos, variáveis tipificadas, etc. Com o aparecimento da técnica de programação de JavaScript Ajax, então a partir daí foi possível começar a utilizar programação assíncrona. Por exemplo, estar a atualizar informações no interior de uma página, provenientes de um servidor, obviamente, e atualizadas em tempo real. E, portanto, nesta circunstância, o que aconteceu foi que os programadores voltaram a dar maior atenção ao JavaScript. Como podem observar por esta tabela, ao longo dos anos não houve uma grande evolução da linguagem JavaScript e daí que tenha existido um certo estagnar da linguagem ao longo destes últimos 15 anos. No entanto, desde essencialmente 2009, com o aparecimento do ECMAScript 5, foi introduzida um conjunto de novidades que aproximaram novamente os programadores desta linguagem e que fizeram com que muitas empresas depositassem um novo olhar para esta linguagem, nomeadamente algumas empresas tão conhecidas como é o caso da Microsoft, da Google ou Facebook, que começaram a utilizar o JavaScript para desenvolver algumas frameworks nativas para tirar o máximo partido desta tecnologia.
Afinal de contas, qual é então a função do JavaScript? Ele é originalmente criado para ser uma componente fundamental dentro das páginas de internet. Para termos uma página de internet perfeitamente funcional, isto é, interpretada por completo por lado do browser, nós temos normalmente três tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. O que é que cada uma destas linguagens faz? No caso do HTML, que é uma linguagem script, neste caso, ela permite criar a estrutura, o esqueleto, a organização de todos os elementos que vão aparecer na nossa página. Todos os componentes que aparecem na nossa página são então estruturados em HTML. O Cascading Style Sheets, ou CSS, vai ter uma vertente mais de arranjo visual dos elementos da HTML. Nós podemos ter uma página de HTML pura, era aquilo que existia na gênese da internet. Com a introdução de Cascading Style Sheets foi possível começar a estilizar os elementos da HTML, nomeadamente mudando as suas dimensões, as suas cores, o tipo de letras, etc. Com o advento dos dispositivos móveis, passou a ser possível também, através de CSS, podermos rearranjar a estrutura do HTML naquilo que atualmente se designa por tecnologia da responsividade. O JavaScript tem aqui um papel fundamental porque é a linguagem que permite interatividade e dinamismo nas páginas web. Com JavaScript é possível fazer algo que o HTML e o CSS não permite fazer, que é mexer muito na DOM, ou no Document Object Model, algo que nós iremos ter a ocasião de relembrar no decorrer deste curso. Vamos então ver como instalar rapidamente o Visual Studio Code e 2 ou 3 detalhes sobre este editor gratuito da Microsoft que poderão ser muito importantes para o desenvolvimento do nosso curso. Para a elaboração deste curso estou a utilizar uma máquina virtual com Windows 7 32 bits instalado, que é mais que suficiente para podermos abordar os assuntos que aqui vão ser falados. No caso concreto também, estou a utilizar o Google Chrome, neste caso instalei o Google Chrome aqui no Windows, porque entendo que é um browser extremamente completo no que diz respeito às ferramentas de programador, tem uma consola muito interessante onde nós podemos explorar várias vertentes ao longo deste curso. Vamos então instalar o Visual Studio Code. O Visual Studio Code é um editor de programação lançado gratuitamente pela Microsoft e que já vem nativamente com suporte para JavaScript, entre outras linguagens. Para descarregarmos então o Visual Studio Code, vamos entrar aqui no Google Chrome. Bastará pesquisarem por Visual Studio Code e logo no primeiro resultado que irá aparecer, vão clicar e vamos entrar na página oficial deste editor. Como podem observar, é um editor relativamente simples, apesar da complexidade aqui desta informação, mas já lá iremos. Para descarregar a versão estável do editor, se estiverem a utilizar o Windows, bastará clicarem neste botão. Se estiverem a utilizar outro sistema operativo, poderão selecionar aqui o sistema operativo que estão a utilizar. Eu não vou descarregar uma vez que já o fiz. Vamos então aqui fechar. Vou entrar aqui na minha pasta das transferências, onde tenho o Visual Studio Code. Vamos aqui iniciar e o processo de instalação é muito simples. Vamos aqui executar, vamos selecionar a língua, neste caso eu vou deixar ficar em inglês e aconselho que o deixem ficar em inglês porque se alguma vez tiverem alguma dúvida e forem consultar a internet para retirar essa dúvida, o mais certo é encontrarem respostas em inglês. Vamos clicar em Next, vamos clicar em I accept the agreement, Next. Aqui vai-nos perguntar para onde queremos instalar, vamos clicar em Next e vamos instalar o software. Neste quadro que aqui aparece, eu aconselho a que deixem ficar aqui o Create a Desktop Icon, que vai aparecer aqui, e não mexam nas restantes funcionalidades. Vamos clicar em Next, fazer Install e a instalação vai demorar sensivelmente 30 segundos. No final do processo de instalação irá aparecer um quadro que vos permite então executar automaticamente logo desde o início, aqui a seguir à instalação obviamente, o Visual Studio Code. Vamos deixar aqui o Finish e vai ser aberto então o Visual Studio Code, que normalmente irá aparecer então com este aspecto visual. Tem aqui uma página Welcome, na qual nós vamos ter aqui sempre os últimos fecheiros abertos, os últimos projetos, etc. Mas que poderão esconder se optarem por retirar daqui esta Check View. Ok? Então vamos aqui fechar. O que é que acontece? Se alguma vez quiserem novamente voltar a ter aquela janela, bastará irem aqui ao Help e selecionarem a opção Welcome e vamos ter novamente aqui a janela. Podem marcar aqui novamente e ele, sempre que entrar, vai abrir aqui com este espaço. Daqui do lado esquerdo, nós vamos encontrar alguns botões muito simples, ok? Eu não vou explorar todos estes botões, vou apenas falar por enquanto aqui do primeiro e do último. Okay? O primeiro botão permite fazer o seguinte, eu vou aqui fechar, ao clicar aqui ele vai abrir aqui deste lado uma barra que nos vai permitir ver em árvore
os ficheiros do nosso projeto. Neste caso não está nenhuma pasta aberta, por isso é que temos aqui Open Folder, que nos iria permitir então abrir aqui a pasta do nosso website, por exemplo, ok? Todos os ficheiros que forem abertos vão aparecer aqui abertos no centro. No fundo vamos ter aqui algo muito interessante, que é a possibilidade de nós descarregarmos alguns plugins. Não vamos fazer agora a instalação de muitos plugins, vamos fazer apenas de um para dar exemplo, mas depois iremos com certeza, à medida que for assim necessário ou conveniente, instalar mais alguns plugins ao longo deste curso. Há depois aqui uma tecla no fundo que nos permite ter um acesso muito rápido às configurações do sistema. No entanto, chamo a atenção, para quem já utilizou, no caso concreto, o Sublime Text, neste caso concreto, o editor de configurações é muito semelhante ao Sublime, isto é, nós não temos propriamente um quadro, eu vou aqui desligar esta parte, não temos um quadro onde podemos colocar com checkbox ou com seleções de combo box as nossas opções, mas temos aqui de facto as configurações mais comuns. Okay? E se nós quisermos fazer alterações nas configurações, teremos que copiar daqui o código e acrescentá-lo aqui deste lado. Como podem observar aqui, eu já tenho o Font Editor, o mais certo é vocês não terem esta configuração daqui, neste caso vocês poderão eventualmente ter isto feito desta forma, mas se eu quiser aqui colocar, por exemplo, o editor de texto com texto 16, que originalmente é 14, bastará copiar daqui este código, colocar daquele lado, alterar e guardar. Para guardar podem fazer da seguinte forma: File, Save, ou então utilizar o atalho Ctrl S, ok? Muito bem, posto isto, é aqui a altura de instalarmos apenas uma extensão, que nós vamos encontrar aqui clicando neste botão, e esta extensão é o VS Code Icons. Vamos escreverem aqui Icons, vai aparecer. Este VS Code Icons é extremamente interessante porque vai permitir acrescentar aqui do lado do nosso explorador o conjunto de ícones, como podem observar aqui por este exemplo, ok? Ele está a mostrar que vai acrescentar ali uns ícones, o que nos vai permitir em algumas circunstâncias conseguir distinguir de uma forma muito mais rápida quais são os diferentes tipos de ficheiros, se é um ficheiro HTML, se é CSS, se é JavaScript, etc, etc. Então bastará clicar aqui em Install. Rapidamente o sistema vai descarregar este plugin e depois vai pedir para recarregar novamente aqui a aplicação. Neste caso bastará clicar em Reload e vamos fazer um Reload Window e automaticamente, se nós tivéssemos aqui já um conjunto de ficheiros a serem abertos, nós iríamos começar a ter então esses ícones. Para poderem aceder a algumas das configurações, ou neste caso a alguns dos aspectos visuais ou dos settings, etc., que nós temos a possibilidade de aceder aqui no Visual Studio Code, bastará pressionar em Ctrl-Shift-P em simultâneo, Ctrl-Shift-P, e vai surgir este espaço de console. O que vocês podem fazer aqui são coisas extremamente completas, isto é, por exemplo, vamos imaginar que nós queremos alterar o aspecto visual do nosso Visual Studio Code. Então vamos escrever a palavra Theme, e vai aparecer aqui Preferences Color Theme. O que nós podemos fazer é imediatamente pressionar Enter e aqui vamos ter já a possibilidade de ir alterando os aspectos gráficos ou visuais como queiram. Neste caso, por defeito vem o Dark Visual Studio, se gostarem mais do Monokai Dimmed, etc., poderão escolhê-lo sem qualquer espécie de problema. Eu vou deixar ficar como está e temos neste momento condições básicas para podermos arrancar com o estudo do JavaScript, ou neste caso com o resumo daquilo que nós queremos saber de JavaScript. Chamando a atenção para o seguinte: para a criação de um novo ficheiro é muito fácil, bastará vir a File, New File, ou então pressionar Ctrl N. Quando pressionarmos Ctrl N, vai ser criado um ficheiro sem qualquer tipo de coloração de cores. Quer dizer que se eu escrever aqui texto, vamos ter o texto escrito com esta cor sempre. Se eu quiser alterar a coloração de cores, vou pressionar Ctrl-Shift-P e vamos colocar aqui Color. E como veem aqui temos Color Theme, ok? Peço desculpa, aqui no Color Theme obviamente é para alterar o aspecto visual. Neste caso nós queremos alterar a cor, mas é do texto de código. Então neste caso o que nós vamos colocar é Lang, de Language, ok? Vamos sair daqui, pressionar Escape, Ctrl-Shift-P novamente e vamos escrever Lang. E temos aqui Language Mode. Quando clicamos em Language Mode, vai surgir uma lista bastante extensa dos vários tipos de linguagens que são suportadas pelo Visual Studio Code. O que nós devemos fazer é muito rapidamente isto. JavaScript, ok? Selecionar e a partir deste método já poderemos escrever o código de JavaScript que será automaticamente reconhecido.
Este erro que aqui aparece, ou neste caso não é um erro, mas sim é um aviso, tem a ver com funcionalidades mais avançadas que nós agora não iremos olhar, portanto bastará pressionar em Close e estamos neste momento em condições de poder avançar no nosso estudo. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like. Coloque na secção respectiva os seus comentários ou sugestões, que serão sempre objeto de resposta. Se entende que o conteúdo do canal é interessante, partilhe nas redes sociais para que o canal possa crescer.